A história não contada de Islam Makhachev até o topo do UFC. Vamos ver. Se Khabib Nurmagomedov foi o primeiro a mostrar que o Daguestão é um celeiro de talentos no mundo das lutas, o personagem do vídeo foi quem consolidou essa fama de fábrica de campeões. Melhor amigo do russo que se aposentou invicto do MMA e aluno favorito do líder Abdulmanap, esse cara teve um início promissor, caiu diante de um brasileiro num choque de realidade, mas fez esse episódio torná-lo ainda mais forte, rumo ao topo do UFC com recordes e feitos históricos na bagagem. Irmão, mande seus filhos pro Daguestão. A única derrota do Makhachev é pra um brasileiro? Quem foi o brasileiro? Por 2 ou 3 anos e esqueça tudo. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história não contada de Islam Makhachev. Islam Ramazanovic Makhachev nasceu no dia 27 de setembro de 1991 em Makhachkala, capital da República do Daguestão, na Rússia. Ele cresceu numa vila chamada Bush e desde cedo começou a lutar nas montanhas. I'm born in Dagestan, Makhachkala, but all my life I live here in this village. А вот когда ты É que a vila é completamente isolada, né, de tudo, né? с Махачкалы в горы, у местных ребят было какое-то понятие, что вот городские, типа слабые или что-то такое, и постоянно и часто приходилось там драться, постоять за себя, за кого-то там друга. A vila humilde sempre rendeu muito trabalho braçal entre os moradores para construir moradias e ajudar no funcionamento da comunidade. Carregar pedras para lá e para cá, para cima, para baixo, cavar, montar, construir. De crianças a adultos, todo mundo botava a mão na massa e por isso o conceito de trabalho duro sempre esteve no DNA dos moradores e do lutador. Такие тяжелые условия Perdão, trocar a câmera tá na legenda, desculpa, não tinha percebido. дают настоящих мужчин. A primeira grande conquista de Islam no mundo das lutas foi um campeonato de Wushu Sanda. Se você procurar no Google do que se trata o Wushu Sanda, assim como eu fiz, você vai descobrir que é uma arte marcial também conhecida como boxe chinês e se assemelha muito ao kickboxing. Depois ele fez 1 ano e meio de wrestling estilo livre e aos 16 anos ele descobriu que o pai do seu vizinho era treinador. Quem era o vizinho do Makhachev? Khabib Nurmagomedov. Islam e Khabib eram vizinhos, iam pra escola juntos e treinavam juntos na mesma academia. A amizade dos dois se tornou uma irmandade ao longo dos anos, uma vez que Abdulmanap Nurmagomedov acolheu o amigo de Khabib como filho. Abdulmanap é um dos nomes mais respeitados do Daguestão, muito por conta de sua contribuição esportiva à região. O cara forjou um verdadeiro exército de lutadores e plantou sementes que até hoje colhem frutos. O Islam é um bom exemplo disso. Uma vez sob a batuta dos Nurmagomedov, o Islam conta que Abdulmanap o enviava para tudo que era torneio de combate sambo, uma arte marcial que tem um pouco de tudo: chute, soco e luta agarrada. I did sambo a lot. I compete in Russian championships 10 times. Holy shit! 10 times? 10 times. А если тебе дадут бой за пояс, но с Хабибом? Нет, конечно, я никогда не соглашусь, хоть это за пояс, хоть такой бой не был. Хабиб мне старший брат. Снятся, да? Esses caras envolveram bonitinho, muito né? cedo sentimentos como lealdade e entenderam também que só o trabalho duro os levaria até o topo. Treinar diariamente com um cara do nível de Khabib por mais de 20 anos e ser guiado por Abdulmanap ajudou demais na formação da mentalidade do Makhachev. Numa entrevista ao programa Origins do UFC, o russo diz que não começou a treinar com a intenção de ser campeão mundial. A ideia inicial era apenas representar com orgulho seu país e sua região através da luta. Outro fato curioso é que, diferente da maioria que se inspirou em nomes mais conhecidos, quando perguntaram sobre os lutadores que viu quando jovem e despertaram motivação nele, o Islam citou Ken Shamrock e Tank Abbott. Aos 18 anos de idade, ou seja, depois de 3 anos de treinos guiados por Abdulmanap, o Islam começou a lutar MMA profissional. O russo passou por eventos locais e fez 4 lutas no M1 Global, famosa organização de outro Vou te falar. russo, Fedor Emelianenko. Dá pra perceber que, mano, as coisas não caem do céu, né, mano? Tu tem que roer o osso. Olha onde o cara tá lutando, viado. Lutando, porra, em cima ali, quase que do lado de um lugar de navio, no meio do público, mano, na rua total, e tá roendo o osso, filho. Ele vai roendo o osso, 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 até chegar e colher os frutos lá em cima, tá ligado? Mas, mano, a caminhada é uma pica. Fez 4 lutas no M1 Global, famosa organização de outro ícone russo, Fedor Emelianenko. De 2010 a 2014, o Islam venceu 10 lutas, acumulando 3 vitórias via decisão, 2 nocautes e 5 finalizações, 4 delas via triângulo. Um detalhe é que em 2013, já atuando pelo M1, o Islam estava com dificuldade para fechar a luta e para se manter ativo, então ele fez uma luta amadora aleatória no sambo. O rival, o nome que ficaria conhecido anos depois no peso pena do UFC, e acabaria deixando um bando de viúva ao anunciar a aposentadoria precoce,
Sim, o outro lutador em questão era o jovem Zabit Magomed Sharipov. O Islam venceu o Zabit... Porra, esse maluco tem no jogo, no UFC, mas eu não vi ele lutar não, né? Ele aposentou cedo por quê? A decisão do juiz e depois de mais 3 vitórias no M1, recebeu enfim o chamado do UFC. O russo fez sua estreia na maior organização de MMA do planeta em maio de 2015 pelo UFC 187. Ele finalizou o Léo Kuntz com o mata-leão no segundo round. Тренировался в одном из лучших залов мира в команде AKA. Я готовился 2 месяца в этом зале, был на 100% форме. Спасибо всем ребятам в залах, кто помогал, спасибо Хаверу, то, что поддержали. Я думаю, на уровне мастера спорта боец, который представляет школу боевого самбо, может спокойно перейти драться по профессионалу. O Islam não tá errado nessa aqui. Ao longo dos anos, diversos lutadores que vieram do combate sambo se destacaram sim no MMA, mas a gente não pode ignorar que parte da evolução do Makhachev na trocação se deu muito por conta do trabalho que ele fez na American Kickboxing Academy, também conhecida como AKA, academia onde o Khabib já treinava na América. When Khabib first came to me in 2012, they didn't have the complete package. When they came to me, they basically got what we had to offer. They took it back home and they started getting coaches in the striking area. They started putting the plan together. I mean, if you go to Dagestan, a lot of what they do is what we do at AKA now, very similar to each other. And we borrow off each other because we're one in the same team. AKA is Nurmagomedov is AKA. O trabalho na AKA fez tão bem ao jogo de Islam que o russo acabou embriagado de confiança, adotou a estratégia errada na luta seguinte e caiu. O combate era contra o brasileiro Adriano Martins no UFC 192. Adriano Martins. Abdulmanap estava com visto negado, o Coroa não estaria no corner do pupilo e disse ter recebido uma ligação de Islam antes da luta, onde ele dizia que queria começar a luta partindo pra cima na trocação. Abdul foi contra a ideia e insistiu que o ideal era ele usar o wrestling. Javier Mendes, líder da AKA, fez coro a Islam e apoiou o pupilo confiando nas suas mãos. Abdulmanap disse que ter concordado com a estratégia foi um dos grandes arrependimentos da sua carreira, porque o resultado foi que no dia 3 de outubro de 2015, em sua segunda luta no UFC, Islam Makhachev foi surpreendido por Abdul e acabou nocauteado no primeiro round, sofrendo a primeira derrota da sua carreira. A expressão abalada do russo escracha o sentimento e o gosto amargo do resultado. É um cara duro, é um cara que vinha de... E esse Adriano, deu em quê? Nada? Eu não conheço. Não conheço mesmo. Mas, porra, ele ganhou do Makhachev, né? Ele tem um asterisco no cartel dele que é absurdo, né? Invencibilidade, mas hoje foi meu dia, graças a Deus. Ele tem ainda muita luta pela frente e uma carreira aí promissora aí dentro do UFC. Mas é como dizem por aí, uma derrota é uma derrota só se você não aprende nada com ela. Depois disso, o Makhachev nunca mais ignorou a importância de se lutar de forma estratégica e aquele episódio com certeza o tornou um lutador melhor. Pouca gente sabe ou se lembra, mas em 2016 o Makhachev estava escalado para enfrentar Drew Dober e a luta foi cancelada. Ele foi flagrado no antidoping e testou positivo para meldonium, uma substância proibida pela USADA. A justificativa do lutador foi que ele havia feito uma cirurgia no coração e miltronato, o princípio ativo da droga, foi recomendado para ajudar na sua recuperação. Num raro caso de meia-culpa, a USADA se retratou e voltou atrás, considerando o russo inocente na situação. Segundo a USADA, o lutador foi orientado por um médico a usar a substância como medida preventiva para evitar uma potencial recaída na recuperação. Makhachev tomou meldonium por 4 semanas e parou de usar a substância antes que ela fosse adicionada à lista de substâncias banidas pela Agência Mundial Antidoping. Uma coincidência curiosa que eu achei é que 4 meses antes do caso de Makhachev, também em 2016, a teve a Sharapova, né? Maria Sharapova, também russa, caiu no doping por uso também de meldonium. Mas diferente do lutador do UFC, ela não teve a mesma sorte e acabou suspensa por 2 anos pela Federação Internacional de Tênis. Vale lembrar que no fim de 2015 explodiu o escândalo de dopagem que baniu a Rússia dos Jogos Olímpicos, e entre as substâncias mais usadas pelos atletas flagrados no doping estava exatamente o meldonium. Existem estudos que afirmam que o meldonium é usado para aumentar a capacidade do corpo produzir energia, para acelerar a recuperação e para melhorar a memória e aprendizado motor. E foi... Porra, vou usar essa porra então. Poxa, só tem coisa positiva? Onde é que eu arrumo o meldonium? Eu vou usar. Vou fazer live, porra, energizado.
Por isso que a partir de 1º de janeiro de 2016 o Meldoni entrou na lista da WADA. E além de Islam Makhachev e Maria Sharapova, mais de 120 atletas russos caíram no doping exatamente pelo uso dessa substância. No site oficial antidoping do UFC consta que Makhachev já foi testado 65 vezes entre 2016 e 2025. Ele nunca caiu no doping de novo e já foi até homenageado pela usada como exemplo de atleta limpo. Islam seguiu em frente e venceu mais 2 lutas contra Chris Wade e Nick Lentz até outro brasileiro cruzar o seu caminho, Gleison Tibau. Tibau foi talvez a luta mais difícil da carreira de Khabib e tem gente que até hoje diz que o russo não merecia estar invicto depois daqueles 3 rounds, mas se o companheiro passou sufoco contra o Tibau, o Islam fez parecer fácil. Os treinos na AKA começaram a fazer efeito e o Makhachev nocauteou o Gleison em apenas 57 segundos pelo UFC 220. Foi a primeira vitória por nocaute dele no UFC. Depois ele bateu Keyan Johnson e enfrentou um jovem recém-chegado ao UFC e no futuro chegaria ao topo da divisão dos leves, Arman Tsarukyan. O Islam teve trabalho, mas levou a vitória na decisão após 3 rounds disputados. E pode ser que o Tsarukyan, se vencer amanhã, vai ser o próximo desafiante, né? Do Islam, né? De novo. Enfrentou e venceu Davi Ramos no UFC 242, Islam Makhachev viu o amigo profetizar o seu futuro. Khabib tinha acabado de defender o título dos leves ao finalizar do Topuria? Ah, é verdade, é a categoria de baixo, esqueci. Não tá mais no meio médio, perdão, vocês têm razão. Quer dizer, não tá mais no leve, tá no meio médio, é isso. O Tsarukyan é Topuria, tá certo, desculpa. Vocês estão certos. Confundi. Isso se o Topuria não casar peso pra lutar com o Makhachev, né? Dustin Poirier em Abu Dhabi e colocou o cinturão ao lado do amigo, dizendo que ele seria o futuro rei da categoria. No ano seguinte, em 2020, a equipe sofreria um duro baque diante do falecimento de Abdulmanap Nurmagomedov, vítima de Covid. O Khabib, então, decidiu se aposentar para atender o pedido da mãe e o Islam entendeu que ele deveria trabalhar ainda mais duro para honrar o plano do seu mentor, que era que ele assumisse o posto de campeão de rei da categoria dos leves depois da saída do Khabib. Ele ascendeu na divisão e enfrentou dificuldades. E agora o técnico do Islam é o Khabib, é isso? O Khabib assumiu a função do pai dele? Para conseguir lutas, teve 3 duelos contra Rafael dos Anjos cancelados por lesões dele ou do brasileiro, mas apesar dos contratempos ele conseguiu trabalhar, anotando vitórias contra Drew Dober, Thiago Moisés, Dan Hooker e Bobby Green. Era chegada a hora de concluir o plano de Abdulmanap. Зачем не волноваться, более молодой, более голодный, который должен прийти на замену Хабибу. И при этом я подтверждаю класс своего тренерского умения. Значит, Хабиб уходит беспроигрышный, и тут появляется новый чемпион, опять мой. Islam Makhachev foi escalado para enfrentar Charles do Bronx no UFC 280 em Abu Dhabi. Podem me chamar de pé frio, mas eu tava lá e vi de perto tudo acontecer. Khabib e o empresário Ali Abdelaziz promoviam o russo de tudo que era jeito para aumentar o hype na luta. I truly believe Islam gonna smash Charles Oliveira. You know, he's gonna make him tired. And I think he's gonna make him give up and finish him. Islam gonna take him to the deep ocean and make him top. Nothing against Charles Oliveira, but Islam on another level. E sejamos honestos, embora a gente desconfiasse um pouco, o Makhachev foi lá e confirmou tudo aquilo que falavam dele. O russo conectou sua mão e finalizou o do Bronx no segundo round para conquistar o sonhado cinturão. Cara, pior que o Charles foi finalizado, né, mano? Dos leves, que era de Khabib, e agora passava para as mãos dele. And I just wanna say this my belt for my coach Abdulmanap Nurmagomedov. Many years ago, he told me, just training hard and you gonna be champion. And I wanna give this belt. This is him and his father make me, I know. Aqui, como é que é o nome desse rapazinho? Pô, foda, inclusive, esse discurso do Islam, tá? Eles têm um senso de gratidão muito foda, senso de família muito foda, né? Mas, pô, mano, do caralho. Khabib assumiu a posição do pai e junto a Javier Mendes virou mentor do amigo em suas lutas no UFC. Ele quem assumiu a narrativa e imediatamente chamou Alexander Volkanovski no octógono para promover uma super luta pelo posto de número 1 no ranking peso por peso do UFC. Num confronto absolutamente parelho realizado na Austrália, o Islam bateu o Volkanovski via decisão dos juízes. 8 meses depois, ele reencontraria Charles Oliveira, mas uma buceta na cara do Charles tirou o brasileiro da luta e Volka Caralho. Mais uma buceta na cara do Charles. Deu um maldito telefone que o fez viajar de novo até Abu Dhabi pra acabar nocauteado com um chutaço no coco no primeiro assalto. Diferente do Khabib que não mostrou. Pô, e o Volkanovski é uma lenda também, né, mano? O maluco era uma pica. Acho que ele chegou a ter o recorde de vitórias de defesa de cinturão, algo do tipo do UFC e o Islam amassou, né?
Mostrava muita desenvoltura na trocação, o Islam começou a ser tratado como uma espécie de Khabib 2.0. He's more complete. Not a better version of Khabib. There's only one Khabib, just like there's only one Islam. No, he was more complete than Khabib. Depois da finalização contra Dustin Poirier no UFC 302, o Islam reencontraria Arman Tsarukyan, mas o armênio teve problemas no corte de peso. Renato Money Moicano foi convocado e acabou finalizado pelo russo para garantir. Renato Money Moicano, mano. Caralho, tá aí. Nosso monstro. Quando o Renato Moicano assumiu essa luta, ele tava em que posição do ranking dos leves? No corte de peso, Renato Money Moicano foi convocado e acabou finalizado pelo russo para garantir o sucesso do canal mais engajado do YouTube marcial em 2025. Como a maioria dos barbudos que vivem naqueles lados, o Islam também é muito discreto quando se refere à sua vida pessoal. Só vou fazer uma pergunta pra vocês. O Moicano ainda tá em atividade ou ele largou pra se dedicar a outros negócios, ao YouTube, essas coisas? Ele tá em atividade ainda? Não, perfeito. Pô, quero ver ele lutar, mano. Desde que eu voltei a acompanhar o UFC pra caralho, eu não vi ele lutar ainda. Quero ver ele lutar. Jogou ele pra merda? Não, é porque eu tenho... Desde que eu voltei a jogar o UFC o jogo e acompanhar o UFC, assistir o UFC de novo, MMA e tal, eu acho que ele não lutou desde então, né? Ele não lutou. Surgiu esse disse-me-disse se ele ia lutar ou não ia lutar contra o Charles aqui no Brasil, mas não foi ele. E aí eu, queria ver ele lutar, mano. Sabe-se que o cara é casado, ele tem 3 filhos, uma menina e 2 meninos, ele leva os treinos muito, mas muito a sério. Quando não tá treinando na neve das montanhas ou pulando nos rios gelados, ele gosta de praticar motocross. Andar de moto é definitivamente uma das maiores paixões de Islam fora do mundo das lutas. O melhor conselho que ele pode dar a um pai que quer ver os filhos aprenderem a lutar: If you want your son high level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. What they don't know about him that they should. Caralho. Manda o teu filho pro Daguestão 2 anos e esqueça dele. 3 aninhos lá e esquece. Acho que, dá pra eu fazer isso. Quando o meu boneco, ele vier ao mundo, eu acho que ele vai ser talentoso igual o pai pro futebol. E aí fudeu. Nasce um dos maiores volantes da história desse país. Mas se ele não for talentoso e puxar a mãe, que a Elaine tem pé torto, né? Se puxar a mãe, fudeu. E aí eu vou perceber cedo, né? Que ele não tem o talento pro futebol, às vezes eu mandar ele pra puxar o outro talento do pai, que é a trocação. Que aí eu nasci pra isso, né? E aí esquece, ele vai... Aí eu já vou incrementar ele num wrestling, grappling foda, e aí depois ele solta as asinhas dele, entendeu? No, and they're probably figuring out now he's really funny, really crafty in his delivery. Islam Makhachev ultrapassou o amigo Khabib Nurmagomedov e hoje é o campeão com o maior número de defesas de cinturão da categoria dos leves. Foram 4. Seu reinado na divisão até 70 quilos chegou ao fim depois que ele anunciou sua mudança para a categoria dos meio médios em busca do segundo cinturão. No UFC 322, ele enfrenta o atual campeão Jack Della Maddalena na luta principal do evento que acontece no Madison E espancou, né? Square Garden em Nova York. Apesar de ser sua estreia na divisão até 77 quilos, o Islam chega como grande favorito na disputa. Depois de quebrar a sequência de 11 vitórias consecutivas de Charles e a sequência de 22 vitórias de Volkanovski... Moleque, eram 22 vitórias seguidas do Volkanovski, mano. 22 vitórias seguidas, viado. Será que ele vai quebrar a sequência de 18 vitórias de Maddalena? Mais do que a busca pelo segundo cinturão, se vencer Jack, o Islam vai chegar a 16 vitórias consecutivas no octógono e ficará empatado com Anderson Silva na lista de maiores sequências de vitórias na organização, podendo até ultrapassar o brasileiro se chegar a 17. E mais, quando entrar no cage do UFC 322, o Islam Makhachev vai defender uma invencibilidade que já dura 10 anos. Será que o russo vence mais uma e garante uma super luta no futuro contra Ilia Topuria ou contra outro brasileiro no caminho dele? Ou será que chegou a hora de reencontrar a derrota uma década depois de Adriano Martins? Seja lá qual for o destino de Islam... Pô, eu queria ver ele contra o Topuria, mano. Eu queria ver, ia ser do caralho, mas não dá pra ser no 7-7, pelo que os especialistas falaram, né? Tem muita gente que conhece muito mais do que eu de UFC que falou que, pô, mano, 7-7 vai ficar muito difícil pro Topuria, mano, porque o Topuria, ele é muito menor que isso, né? Então teria que, tipo assim, casar num 7-4 ou em alguma coisa, abrir uma categoria nova no UFC, uma 7-4 pra ver se rola, tá ligado? Pra conseguir essa luta acontecer e pra entender se daria pra fazer esse confronto. No 7-7 ficaria ruim pro Topuria, no 70 dá jogo, então... Queria ver essa luta, mano. Mas não sei se vai acontecer, não. Não sei se vai ser no Casabranca, se não vai ser. Se não for, eu queria ver com o Carlos Prates, né? Que aí... Só pra ver como é que seria Carlos Prates contra o Islam.
Makhachev, o russo já escreveu seu nome na história como um dos grandes representantes do Daguestão que alcançaram o topo do esporte, desde as brigas nas ruas da vila e o início no sambo, até a visão de Abdulmanap e Habib Xavier, que o transformaram num campeão mundial. O russo goste você ou não, um bom exemplo de que o trabalho duro compensa. Meu amigo, eu não vou te enganar não, mas esse vídeo deu trabalho, mas eu tô muito feliz de entregar mais um conteúdo especial vídeo, pra o canal é muito bom, o canal encarado. Eu trabalho pouco, mas quando eu trabalho eu tento entregar o melhor conteúdo possível. Então se você chegou até aqui, se você gostou de mais um conteúdo especial que a gente produziu, eu peço aquela moral, deixa o like para fortalecer o nosso vídeo, é a maneira, a melhor forma de vocês apoiarem o nosso trabalho do lado de cá. Se vocês gostaram do que viram, deixar o like. Deixa o like, isso 1,70, 1,80. Então, o Topuria subindo pro meio médio, tipo assim, o Islam, pelo que falaram, a galera tava argumentando sobre isso, né? Tipo assim, o Islam é um cara que ele sobe do leve pro meio médio, correto? O Topuria ser um cara que sobe do leve pro meio médio, ele consegue lutar contra o Islam. O problema é o resto da categoria, que tem pessoas que são muito mais pesadas do que o Topuria e muito mais altas que o Topuria. O Topuria é um lutador baixo, tá ligado? O Islam já tem 10 centímetros a mais que ele. Pô, o Carlos Prates tem 15. O Ian Gary tem 21 centímetros a mais que ele. E lutam na categoria que ele tá querendo, em teoria, buscar, né? Que é o Islam. Então fica complicado, mano. Porque o Topuria, ele vem da categoria que é anterior ao peso leve, né? Que eu acho que é peso galo? Possivelmente é o galo. Eu acho que é o galo. Ele vem do... Ele vai subindo, né? Ele vai subindo. É pena, perdão, pena. Ele vem do pena e aí ele ganha no pena, ganha no leve. E aí seria, tipo assim, a trinca, né? O hat-trick, né? Ele começa no galo, então ele sobe muitos pesos na carreira, né? O Topuria. Então o meio médio eu já acho que é uma alçada muito grande pra ele, esse pá, mano. Mas o que vocês acham? Você acha que dá, mano? Por exemplo, o Topuria lutando contra o Ian Gary, tu acha que dá? 1,91 m, 1,70 m? Tipo assim, o Ian Gary deve descer quantos quilos na pesagem? Às vezes o Topuria não vai descer nada. Então acho que eu acho particularmente que o Topuria ele não vai assumir essa bronca de subir pro meio médio, não. O máximo que pode acontecer, que eu vi que tava circulando essa especulação no Twitter, que eu não sei até que ponto é possível ou não, era o UFC abrir mais uma categoria. Porque como o que estavam falando é o seguinte, o UFC tem uma quantidade enorme de lutadores muito bons ali no pena, leve e meio médio, tá ligado? Tipo assim, tem 3 categorias que eles têm uma quantidade enorme de lutadores muito bons. Então dava pra abrir mais uma categoria nesse meio termo. Pra, tipo assim, pra dividir mais e ter mais campeão foda, tá ligado? E aí seria o caso, tipo assim, de ter uma 7-4. E aí o Topuria e o Islam podiam lutar por esse título, tá ligado? Acho difícil. Alguma vai ficar largada? Não sei. Tem que ver. Mas no geral, acho que essa super luta dos dois só seria com peso combinado, né? Ou então, tipo assim, o Topuria não subiria de categoria. Ele só lutaria uma vez contra o Makhachev e depois voltaria, né?